A gente continua olhando para Brasília. A gente fala sobre a decisão também do Superior Tribunal de Justiça, que negou a 3 guardas municipais um salvo-conduto que é para portar as armas de fogo de uso pessoal fora do horário de trabalho. Quem tem essas informações também direto de Brasília é o repórter Emerson Fraga. Emerson, uma ótima noite para você. Quando a gente olha essa decisão que é polêmica, eu estava acompanhando ali os bastidores, quando a gente consegue pelo menos esmiuçar um pouco isso, tudo que foi decidido até agora, qual o embasamento para essa decisão que nós temos? Pelo menos o que foi dito até esse instante. Boa noite, Rafael. Boa noite a você que acompanha a Record News. Pois é, o ministro Og Fernandes, que é vice-presidente do STJ, decidiu que não era o caso de analisar a ação em habeas corpus, porque só a mera suposição dos agentes de que eles seriam detidos aí se usassem armas de fogo não seria o suficiente para conceder essa liminar. Eu vou explicar. Esses 3 guardas municipais lá da Bahia, de 3 municípios diferentes, entraram aí com uma ação no Superior Tribunal de Justiça pedindo uma liminar que autorizasse eles a portar armas de fogo pessoais fora do horário de trabalho. Mas o ministro Og Fernandes entendeu que o habeas corpus, que foi o tipo de ação escolhida aí por esses 3, não era a via adequada, porque não havia perigo aí iminente de risco de circulação restrita desses 3 agentes aí na Bahia. Os agentes alegavam que policiais rodoviários federais e policiais federais estariam detendo aí colegas deles lá na região, encaminhando a delegacias de polícia civil para registrar boletim de ocorrência por porte ilegal de arma. Eles alegam que as armas dos guardas municipais são registradas e que eles teriam, em tese, direito aí a portá-las em todo o país para proteger a eles mesmos e a população. Mas o ministro discordou em parte desse argumento. Agora, tudo pode mudar ainda na justiça, porque a decisão é provisória e o caso vai ter o mérito analisado, ou seja, a decisão final ainda vai sair. A gente acompanha e mais informações aqui a gente traz para você na Record News e no r7.com. Rafael. Emerson, a gente está ouvindo também bastante essa semana o nome da mineradora Vale. Nós acompanhamos também o processo envolvendo o próprio presidente Lula, tentando de alguma forma manter uma influência envolvendo Manteiga, onde tinha o objetivo ali de fazer esse ato de colocá-lo dentro das perspectivas da empresa. Pelo menos o que foi até divulgado, estava relendo isso durante a tarde, que até então, automaticamente parecia que houve uma desistência, pelo menos na atuação mais incisiva do presidente. Quando a gente olha para a tragédia de Brumadinho, essa semana discutimos justamente como a empresa tinha se portado. Isso a gente fala das 270 vítimas, o prejuízo ambiental, que ele é considerado também incalculável. E o portal R7 fez um levantamento justamente olhando para essa questão, para olhar o que foi pago dentro dos acordos judiciais, aquilo que foi estabelecido. Olhando para esses números, Emerson, o que a gente tem para conseguir avaliar, pelo menos nessa parte, olhando para os acordos que foram estabelecidos e o que de fato essas vítimas conseguiram receber até o momento? Pois é, Rafael, o R7 levantou junto à Vale que até agora cerca de 68% do valor financeiro acordado aí judicialmente foi pago aí envolvendo as vítimas da tragédia, né, de Brumadinho em 2019. A tragédia completou aí 5 anos. São 37 bilhões de reais o valor total do acordo, que foi firmado com a participação do Ministério Público de Minas Gerais, a Defensoria Pública de Minas Gerais e também o governo mineiro. Então, esse valor ainda não foi totalmente pago. Inclusive, o governo federal estendeu aí o pagamento de benefícios a esses atingidos, aos sobreviventes, até 2026. Para que eles consigam aí morar e se reconstruir depois desse impacto. A gente sabe que as vidas não têm um valor, que eles perderam, é inestimável, né? As perdas aí das casas, de parentes, de familiares, mas o governo tenta, de algum modo, aí compensar essas perdas, viu? O presidente Lula escreveu em uma rede social o seguinte, abre aspas, é necessário o amparo às vítimas das vítimas, recuperação ambiental e principalmente fiscalização e prevenção em projetos de mineração para não termos novas tragédias. Procurada pelo R7, a Vale disse que não vai comentar a declaração de Lula. Em nota divulgada no início do mês, a empresa confirmou que já pagou aí 68% e que deve continuar pagando aí esse valor acordado para que não houvesse ação civil. Aí, naquele momento foi acordado um valor para reparar as vítimas e o Estado pelos danos causados.
No começo deste ano, o pagamento do auxílio para os atingidos foi prorrogado, como eu disse, até 2026. E os responsáveis ainda, Rafael, ninguém foi condenado pela justiça, viu? A tragédia completa 5 anos e dos 16 réus, pelo menos um ainda sequer foi citado. O que é citado? Ele nem sequer foi avisado, nem sequer recebeu do oficial de justiça aquela notificação que informa que você está citado ali em um processo criminal e que você vai responder por ele. Esse que não foi citado é Chris Peter Meyer, que era responsável na empresa alemã que atestou aí a estabilidade da barragem de Brumadinho na época, atestou que a barragem de Brumadinho estava ok. Ele voltou para a Alemanha, supostamente, mas ainda não foi localizado pela justiça brasileira nem para ser citado aí depois de 5 anos nessa ação. Então, o processo agora está em tradução para o alemão, justamente para poder enviar às autoridades alemãs esse processo e tentar localizar. Ele chegou a constar na lista de procurados da Interpol, mas ainda sem sucesso, viu? Desde o atual mandato de Lula no ano passado, conversas de bastidores apontavam, como você disse aí mais no início, que Lula indicaria Guido Mantega para presidir a Vale. Acontece que a Vale foi privatizada em 1997 no governo de Fernando Henrique Cardoso. E aí o governo não é acionista mais majoritário e nem tem o controle de quem vai assumir a presidência. O governo é um dos acionistas da Vale. Não tem esse domínio aí, a indicação não é definitiva. Então o governo tentou negociar com os outros acionistas, nenhum acionista tem o domínio aí de quem vai entrar na presidência, há que sempre se fazer uma composição nesse caso, e o nome de Guido Mantega não foi bem aceito, então o Lula meio que deu um passo atrás com essa indicação. Nós vamos acompanhar esse assunto, continuamos acompanhando, a qualquer momento, novas informações. Emerson, agora a gente fala de um assunto que, para nós aqui no Brasil, infelizmente ele é muito recorrente, principalmente no verão. Quando a gente olha para a dengue no país, essa semana nós comemoramos, porque a notícia era boa, em relação à proteção. A vacina Qdenga, que foi disponibilizada para alguns municípios, aqueles onde a incidência e a contaminação é muito maior. Esse número, pelo menos até inicialmente, são 6 milhões de doses, são 2 doses para cada pessoa. Então teremos pelo menos 3 milhões de pessoas imunizadas, mais os especialistas já dizendo que é preciso fazer mais. Quando a gente olha para a situação do Distrito Federal e o mapeamento onde a incidência dos casos, infelizmente, ela é maior, o Distrito Federal tem uma posição, digamos, que não é muito satisfatória, aparece lá em cima no ranking. Quando a gente olha para o que vem sendo feito, sendo realizado, essa emergência de saúde pública aí decretada, é possível já olhar, Emerson, para o que foi feito em relação às atitudes do governo para tentar mudar esse cenário e contar, sem sombra de dúvida, com a ajuda da população? Pois é, Rafael. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, chegou a se pronunciar em uma rede social e pediu ajuda da população para combater aí a dengue, essa epidemia que tomou conta aí do Distrito Federal, a capital do país. Então, ele disse o seguinte, que exonerou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Divino Valero, que exonerou também o subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Saúde e que fez mudanças na diretoria de vigilância sanitária aí da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e que espera que essas mudanças resultem aí em uma diminuição dos casos e um melhor suporte aí do Distrito Federal para essas pessoas que estão contraindo a dengue aqui. O Ibanez disse que espera fazer outras mudanças, talvez, na Secretaria de Saúde nos próximos dias, se a situação não for contornada aí. O DF lidera o ranking de incidência de dengue em todo o Brasil. A gente tem uma arte que está disponível lá no r7.com que mostra o mapa do Brasil com as áreas de maior, os estados com a respectiva incidência aí de casos de dengue. O Distrito Federal está com 477 casos a cada 100 mil habitantes, muito na frente do segundo colocado, que é o estado do Acre, que tem aí 212 casos. A gente vê agora na tela esse mapa mostrando o Distrito Federal aí com 477 casos a cada 100 mil habitantes, que é um número muitíssimo elevado, né? Em terceiro lugar vem Minas Gerais com 166 casos a cada 100 mil habitantes e depois o Paraná com 145 casos também a cada 100 mil habitantes. Os dados são do painel de monitoramento do Ministério da Saúde
Saúde, que foi atualizado hoje, viu, Rafael? Diante desse cenário, o governador Ibanez Rocha, como você disse, decretou estado de emergência em saúde aqui no Distrito Federal. Esse estado de emergência serve para que as compras, contratações, disponibilização de insumos sejam feitas de maneira mais rápida, de maneira mais ágil, para que isso chegue à população sem tanta burocracia. Nas duas últimas semanas, cresceu o número de casos de dengue aqui, mais de 600%, né? No início do ano, aí até o dia 20, cresceu 646% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, é uma situação preocupante e a gente sempre lembra que a população também tem um papel muitíssimo importante nessa história, que é não deixar a água parada, não deixar lixo acumulando em locais onde a chuva chegue e faça criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, e também usar, na medida do possível, repelentes aí que combatam esse mosquito. Rafael? Emerson, o final da sua fala é essencial, porque é muito comum a gente cobrar governantes, a gente fala em todas as esferas, né? A federal, quando a gente olha para o governo, também para o município, para que as atitudes sejam tomadas, elas precisam. Isso realmente é necessário. Só que nós estamos assim, ó, já cansados de saber que esse é um trabalho conjunto, que a população também precisa fazer a sua parte para evitar que o número de criadouros continue aumentando, que o mosquito ganhe cada vez mais terreno. Quem já passou por uma infecção como essa sabe o quão sofrida ela é. Então, isso depende muito da gente. É um trabalho conjunto, os dois lados precisam agir e de maneira muito rápida. Emerson, muito obrigado. Um excelente final de semana para você. Até mais. Tchau, tchau.